Graça... agora usou tudo agora. Que bom, queridos, que você... Agora pronto, me deu errado tudo. Meu filho, apaga aquele ali, vai lá. Não. Não dá certo não. Graça e paz, querido, que bom. Eu creio que vocês amaram os louvores maravilhosos que passou agora. Mas agora, nesse exato momento, eu quero falar algo muito importante, que nós precisamos cumprir um princípio, nosso dever como cristão, dentro do nosso ministério. Como nós já temos falado, vários pastores passaram aqui, falaram, ministraram ao teu coração. E vocês sabem, por mais que o nosso prédio esteja fechado, nós temos nossas obrigações diárias, nosso dever de pagar as nossas dívidas e não dever para a sociedade. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o princípio que nós estabelecemos entre nós e Deus. Dar dízimo, querido, é reconhecer tudo aquilo que nós temos e que vem do Senhor, devolver aquilo que pertence ao Senhor, querido. Então, tem um texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, se quiser abrir sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Querido, isso é maravilhoso, esse texto. Porque fala, esse versículo fala, aquele que dá com alegria, você não pode estar ofertando nem dizimar na tua igreja, qualquer igreja que você entrega o seu dízimo, que você devolve o seu dízimo, com peso no coração, eu tenho que ir lá entregar, nossa, que difícil, vai ficar faltando. Não, você tem que ter um entendimento que você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. E aquilo que está entrando no teu ministério, você sabe, você participa, está sendo gerado em cadeira, em alguma coisa está sendo gerado para o teu ministério. Independente que hoje o prédio não esteja funcionando, ainda muita coisa está funcionando, a energia, muita coisa está acontecendo. E eu creio que em breve agora nós vamos, em nome de Jesus, nós estaremos ativos de volta no ministério, funcionando de novo. Então, precisamos que você tenha esse entendimento de devolver aquilo que pertence ao Senhor. E no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, versículo 10, 8 e 10, diz assim, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. E ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-la. Querido, isso é um princípio fundamental. Eu quero expor aqui algumas situações que aconteceram com alguns membros, até com um pastor do nosso ministério, quem conhece o pastor Lindomar, ele fez um voto com Deus. Esse testemunho, inclusive, ele vai até contar para vocês melhor, mas eu estou antecipando, né? E ele fez um voto com Deus e Deus honrou com ele, onde se encaixa essa palavra. Põe a minha prova, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sobre vós. Quantas pessoas, até mesmo você que está ouvindo essa live aí, você pôs Deus à prova e Deus não abriu uma porta de emprego para você, Deus não derramou bênçãos sobre a sua vida, não fez você prosperar em alguma área da sua vida. Prosperidade, querido, não entenda que é só riqueza, mas prosperidade nós podemos encaixar em saúde, em bem-estar na sua casa, na sua família, alegria na sua casa, em alguma área, Deus está te fazendo prosperar. Então, querido, seja fiel com Deus. Talvez você não mora aqui no Rio Grande do Norte, mora em algum canto, em algum estado, mas é membro da Tabernáculo. Como é que eu posso dizimar na minha igreja, querido? Vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo está aparecendo o número de uma conta e você pode fazer sua transferência, o seu depósito, lá nessa conta aqui, ó, tá vendo aqui? Uma conta da Caixa, você pode fazer o seu depósito. A gente está criando meios para facilitar para você, para que você possa ser fiel com Deus. Eu vou dizer com você,
Esse ano Deus vai te acrescentar muito mais, porque você tem esse entendimento de fidelidade com Deus. Então não quebre a sua fidelidade com Deus. Não quebre de hipótese alguma a sua fidelidade, a sua honra com Deus e principalmente com o seu ministério. Eu quero saber de uma coisa, você que está assistindo essa live, você ama a sua igreja? Você ama o seu ministério? Ama mesmo? Quando a gente ama, a gente valoriza e a gente cuida. Você valoriza e você cuida? Então, pense nisso. Tá bom, meu querido? Então, nós temos 2 meios para você fazer, depositar seu dízimo, de entregar seu dízimo e sua oferta. Primeiro, por uma conta. E segundo, você pode procurar um dos nossos pastores da Igreja Tabernáculo e levar até eles para que eles possam receber o dízimo e a oferta. Tá bom, meu querido? Apresenta seu dízimo aí. Se você está em mãos aí, pegue lá ele agora nesse exato momento que eu quero orar pelo seu dízimo e pela sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar todo o dízimo, toda oferta do teu povo. Obrigado, Espírito Santo, pelo nível de entendimento de cada um, Pai, que entenderam o princípio de fidelidade com a sua igreja, que eles não vão deixar de devolver aquilo, Senhor Deus, que te pertence, porque isso tem sustentado o teu ministério, isso tem feito que o teu ministério avançasse em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a palavra poderosa da pastora Josiane. Deus te abençoe. Amo muito a sua vida. Shalom. Amém. Graça e a paz do Senhor. Amém, querido. Povo lindo da Tabernáculo, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início, à palavra do Senhor. Mas antes disso, feche os seus olhos. Vamos orar. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar comigo. Que o Senhor possa falar contigo nesta noite. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, não seja eu, mas que Ele possa ministrar a tua vida nesse momento. Amém? Deus, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir a minha vida nesta palavra, Pai. Que os teus filhos sejam abençoados, que os teus filhos sejam alimentados, que o Senhor possa trazer através da tua palavra sustentação, meu Deus, à tua igreja, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa trazer, meu Pai, através da tua palavra, Senhor, as tuas respostas. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo me conduza neste momento, para que a tua igreja seja edificada no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora prepare a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, a palavra do Senhor que você usa no seu dispositivo, ou até mesmo a sua Bíblia, para estarmos orando, lendo a palavra, Então vamos ver comigo, abrindo a palavra. Eu quero que você abra comigo a sua palavra. Mas antes eu quero dizer o tema, da minha palavra hoje. E o tema da live hoje é: deixe que Deus cuide da sua reputação. Amém? E está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10. E diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então essa palavra, Paulo quem disse. E Paulo, ele havia guardado extremamente, ele era zeloso com as tradições de seus pais, Então ele guardava e era extremamente zeloso as tradições dos seus pais. Porém, Deus o havia escolhido ele para ser apóstolo e para pregar aos gentios. Portanto, ele teria que escolher em agradar a Deus ou aos homens. E como ele já havia dito que não foi homens que o chamou, Ele não recebeu
não havia recebido de homens aquilo que ele recebeu, mas ele recebeu do próprio Jesus Cristo, revelações através do próprio Jesus Cristo. Então, isso agora se torna um questionamento para mim e para você, né? O que Paulo viveu, né? A situação em que Paulo viveu. Ele era perseguidor dos cristãos, ele era um radical extremo às tradições dos seus pais, né? Dos seus antepassados, daquilo que ele havia aprendido, né? Desde o seu nascimento. Porém, havia um momento que ele precisou determinar na sua vida a quem ele ia servir, se ele iria continuar nas tradições ou se ele iria acatar a partir daquele momento, através da revelação de Jesus Cristo, o que ele ia fazer da sua vida, né? Se ia continuar sendo um perseguidor dos cristãos ou ele ia se entregar àquela revelação que o próprio Jesus Cristo estava fazendo a ele, porque ali era o que Deus queria para ele. O que Deus queria para ele é que ele fosse um apóstolo e que fosse pregador dos cristãos. Então, foi algo que ele teve que escolher. Então, ele passou por toda aquela experiência, né, que vocês já sabem, e decidiu não mais agradar aos homens, né, no caso, seguindo as tradições familiares, e passar daí, então, a servir e agradar a Deus. Então, essa é a questão nossa, né? É a questão sua hoje. Nós iremos agradar a Deus ou aos homens, né? Então, eu quero ler com você no início, que diz assim: acaso busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou ainda tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Olha só, então Paulo realmente estava convicto de que ele havia renunciado àquilo que ele era, da onde ele veio, os ensinamentos que ele aprendeu, para então começar a ser um servo de Deus e agradar não mais a homens, mas a Deus. Amém, queridos? Então, eu e você precisamos fazer escolhas. Agradar a homens ou agradar a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo e se esvaziou de quem ele era, né? Da onde que Jesus veio, né? Do trono da graça de Deus. Jesus, ele veio do seu reinado, né? Digamos assim, ele era rei do lugar em que ele veio, né? E ele se esvaziou de todo o seu ser celestial para se fazer a imagem de um homem e passar a servir as pessoas. Ele passou a ser como um servo. Então, ele abriu mão também de toda a sua reputação. Ele não fez questão de zelar pela sua reputação, fazer um nome de si mesmo, como também não Paulo. Paulo também, a partir do momento que ele passou a ser um servo de Deus, ele deixou a sua reputação de lado e passou a ser um servo de Deus. Então, eu e você hoje somos servos de Deus e nós não mais precisamos nos preocupar com a nossa reputação, né? Deixe que Deus cuide da sua reputação. Deixe que Deus cuide da sua reputação. Não queira fazer o seu nome. Deixe que Deus faça o seu nome, né? Jesus, ele não se preocupou em fazer o seu nome aqui na terra. E mesmo assim, Deus o exaltou o seu nome
o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobre diante dele. Mas ele, enquanto ele viveu aqui, ele não se preocupou com a reputação. Deus o exaltou. Ele só se preocupou em quê? Em obedecer. Jesus, enquanto ele caminhava no mundo, ele se preocupava em andar em obediência a Deus, mesmo nos seus piores momentos, né? Então, a Bíblia diz que ele foi fiel e que ele obedeceu até a morte. Jesus, ele obedeceu, né? E não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz, a Bíblia diz, né? Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, ou seja, considerada uma das piores mortes daquela época, era a morte de cruz. E Jesus, ele foi até o fim, não se preocupou em fazer o seu nome, não se preocupou com a sua reputação. Ele não veio à terra dizendo, me sirvam, eu sou o Filho de Deus, venham até mim, eu sou o Filho de Deus. Não, ele andou em obediência, em humildade e nunca, jamais em soberba. Então, por causa disso, Deus o exaltou o seu nome acima de todo nome. Então, com isso, queridos, eu quero ministrar o teu coração, né? Se preocupe em agradar a Deus e não aos homens. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha adolescência. Eu era muito nova quando eu me converti, ainda tinha 13 anos de idade. Graças a Deus o Senhor, né, me chamou ainda nova. Eu tive esse contato com a igreja ainda muito cedo. E todas as coisas me atraíam, né? Tudo que eu via na igreja me atraía e me deixava com vontade, com muita vontade de servir a Deus verdadeiramente e de todo o meu coração. Só que eu sei que muitos jovens ainda se prendem, né? Muitos jovens ainda ficam presos, não querem servir ao Senhor profundamente, não querem se entregar ao Senhor profundamente, porque ficam presos nas suas tradições. Porque a minha família é assim, porque minha mãe é assim, porque eu sirvo essa religião, os meus pais são dessa religião, e não se querem, né? Ficam presos a isso e não querem servir ao Senhor profundamente, que não é nem o tipo de religião, né? Servir a Deus, eu digo que é um relacionamento com Ele, é você ter um relacionamento com Ele. E servir a Deus não é ter uma religião, é ter um relacionamento com Ele. E muitos ficam presos nas suas tradições e não querem ter um relacionamento com Deus mais profundo, mais intenso, né? Mais íntimo. E se prendem a isso por seus familiares. Outros jovens não são seus familiares, mas são medo de perder seus amigos, né? Perder a sua reputação com os seus amigos, né? Lá fora do mundo, que faz e pratica coisas que não é conveniente com aquilo que a palavra do Senhor diz, com aquilo que a Bíblia nos ensina. E então, realmente, servir ao Senhor é uma renúncia, né? Servir a Deus é uma renúncia, é um preço a pagar, né? Porém, é muito gratificante, e todos que servem a Deus não se arrependem por estar nesse caminho. Aqueles que conhecem de fato, né? O Deus verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que é misericordioso, que é galardoador daqueles que o buscam de fato, sabe que é o quão maravilhoso e gratificante é servir ao Senhor ainda na juventude, ainda, né, na sua mocidade. É muito bom, é muito gratificante, eu não me arrependo. Eu comecei a servir ao Senhor, eu tinha 13 anos de idade. E foi maravilhoso esse contato, foi muito especial na minha vida, porque a partir daí tudo aconteceu, né? Tudo a partir desse meu encontro com Deus, aos 13 anos, foi daí que tudo aconteceu na minha vida. Daí veio tudo que eu tenho hoje, né? Na verdade, tudo que eu tenho hoje, minha família, meus filhos, tudo que eu tenho hoje,
tudo de bom que eu tenho hoje, eu devo realmente a Jesus, que me guardou, né, deste mundo, que me livrou de tantas coisas que eu poderia ter vivido lá fora. E o Senhor me resguardou aqui dentro, na casa, na presença dEle, preparando as melhores coisas para mim. Amém? Então, assim, eu não me arrependo, nunca me arrependerei de servir ao Senhor, de renunciar o mundo, né, para servir a Jesus. E eu tenho certeza que Paulo aqui, ele disse mesmo que aquilo que ele recebeu não foi de homens, né, mas foi de revelação do próprio Jesus Cristo. E aquilo que a gente recebe aqui, queridos, aqui na igreja, na sua célula, né, aquilo que você recebe não é de homens, mas é pela revelação de Jesus Cristo na tua vida. E assim como Paulo recebeu esse chamado para pregar aos gentios, para ser apóstolos, nós também recebemos de Deus esse chamado para pregar a sua palavra, né? Para ser canal de bênção, para ser instrumento dele, né? Nas mãos dele, para que tantos jovens também possam conhecê-lo. Amém? Então, Paulo, ele renunciou, né? Renunciou, abriu mão da sua reputação, abriu mão de tudo aquilo que ele era. Realmente ele se esvaziou para que o Espírito Santo pudesse enchê-lo, enchê-lo da palavra e da revelação de Jesus na vida dele. Então, nós também, quando nós viemos para Cristo, nós devemos nos esvaziar de quem nós somos, né? E não se preocupar em fazer um nome, né? Não se preocupar em zelar nada de nós, porque nós nada somos, né? A Bíblia diz que nós nada somos alcançados pela sua graça, somos alcançados pela sua misericórdia, querido. Então não se preocupe. Tem alguém falando de você porque você está na igreja. Tem alguém falando de você, tem alguém fazendo chacota com o teu nome, tem alguém ali que está levantando um falso testemunho contra você. Querido, se você está sendo fiel a Deus, não se preocupe com a sua reputação. Se alguém falou de você, se alguém está falando contra você, contra os princípios que agora você vive, não se preocupe com a sua reputação. Deixe que Deus cuide da sua reputação, amém? A nossa reputação está nas mãos do Senhor, amém, queridos? Então, assim, essa é a minha palavra para você que está aí, né? Querendo se entregar, querendo dar o seu primeiro passo, querendo, mas fica com aquela resistência, né? Você fica querendo se entregar, querendo se lançar, mas tem os seus medos. Querido, eu quero dizer algo para você. Quando nós nos preocupamos com a nossa reputação, quando nós nos preocupamos com a nossa reputação, quando nós queremos fazer o nosso nome, há um perigo aí de nós exatamente ter medo de homens. Só que quando nós tememos aos homens, nós deixamos de temer a Deus. Então, assim, pensamos em agradar as pessoas, ou então pensamos em guardar, né, o nosso nome, e perdemos o nosso temor a Deus. Porque, como eu disse no início, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Então é melhor você desagradar aos homens e agradar a Deus, ser obediente a Deus, do que você agradar as pessoas e daí sair desagradando ao Senhor, né? Isso também nós vemos no nosso dia a dia, quando nós somos provados, né, a cumprir com a sua palavra, com o seu mandamento, com os seus princípios, né?
Quando alguém te faz uma pergunta, de repente você deixa de falar a verdade para querer agradar aquela pessoa, mas por outro lado, você acaba desagradando a Deus, porque você está pecando, porque você está falando algo que não é verdade, queridos, né? Olha só, são tantos detalhes, né, que nós precisamos pensar no nosso íntimo, se de fato nós estamos pensando em agradar as pessoas e estamos desagradando a Deus. Então, assim, quando a Bíblia diz que da nossa boca não deve sair palavras mentirosas, porque o pai da mentira é o próprio Satanás. Então, mesmo sabendo disso, para guardar a nossa reputação diante das pessoas, preferimos a mentira do que falar a verdade, queridos, né? Eu digo muito que existe o jeitinho de você falar, né? Você não precisa falar a verdade sendo uma pessoa bruta, sendo uma pessoa ignorante, sendo uma pessoa indelicada. Você pode falar a verdade, né? Com uma doçura. Você pode falar a verdade pensando que realmente você está cumprindo com o princípio, né? Mas de um jeito com que essa pessoa entenda, né, que você tem a melhor das intenções e que por mais que ela fique chateada, você preferiu agradar a Deus em falar a verdade com todo o jeito possível do que falar uma mentira para agradar o seu coração e ao mesmo tempo desagradando o coração de Deus. Então há muitos exemplos, né, que eu poderia dar, mas eu deixo que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, amém? Que o Espírito Santo que está aí com você possa te revelar naquilo que você tem feito e que você está pensando mais nas pessoas do que no próprio Deus, amém, queridos? Então, assim, que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Senhor possa conduzir você numa reflexão. Eu só vim aqui para poder ser um instrumento nas mãos de Deus, mas a gente sabe, querido, que quem completa a obra, quem convence, quem mostra aonde nós estamos errando, não são as pessoas, né? É o Senhor, é o Espírito Santo. Ninguém melhor do que Ele para falar aonde nós estamos errando, né? E aonde precisamos de mudança, aonde precisamos de sermos transformados. É Ele. Queridos, é muito bom servir ao Senhor. Nós estamos com muita saudade de estarmos todos reunidos aqui em uma só voz, como um coral, louvando, adorando o nome do Senhor, nos confraternizando. Só que estamos ainda em tempos difíceis, né? Onde precisamos rever a nossa adoração a Deus, né? A nossa maneira de servir ao Senhor. Como nós servimos ao Senhor, como nós estamos servindo a Ele, não? Então essa quarentena que nós estamos passando, você aí na sua casa, você precisa reveja, não há motivos para você se desviar, né? Você precisa ainda servir ao Senhor aonde você estiver, né? Nós não viemos para a igreja para servir ao Senhor. Nós viemos para a igreja para ouvir de Deus uma palavra, para ser ministrado por Ele, para estar nos confraternizando. Mas quem é servo, quem é verdadeiramente servo, serve ao Senhor em todo lugar. Serve ao Senhor no trabalho, serve ao Senhor na escola, serve ao Senhor dentro de casa, serve ao Senhor. Ele é um servo. Aonde ele estiver, ele é um servo. Aonde ele estiver, ele está servindo, ele está adorando, ele está engrandecendo, ele está sendo fiel a Deus, né? E a minha palavra aqui para você hoje, mais uma vez, é para que você reveja esse conceito na sua vida, esse princípio na sua vida, se está correto, né? Ou se você
não tem feito coisas ou deixado de fazer coisas por pessoas, por causa de pessoas. Eu também vejo, queridos, que muitas pessoas estão deixando de fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração para fazer por medo, por constrangimento, por pensar o que aquela pessoa vai pensar de mim, o que aquelas pessoas vão pensar de mim, né? Por medo de outras pessoas, né? Quantas coisas Deus não já entregou para você e você não fez por medo, por constrangimento, por pensar no que aquelas pessoas ou no que aquela pessoa iria pensar de você. Tá vendo como nós somos muitas vezes negligentes à vontade de Deus quando nós pensamos na nossa reputação, pensamos em agradar aos outros ou guardar o nosso nome e não pensamos diretamente em agradar a Deus? Então eu quero, queridos, desatar você aí hoje, no nome de Jesus. Amém? Que você seja um desatado para a honra e a glória do Senhor, que você possa fazer exatamente aquilo que o Senhor chamou você para fazer, queridos. Mas você não vai fazer se você estiver pensando na sua reputação. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele escolhe os loucos, né? Para confundir os sábios. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, né? E isso é uma verdade, queridos, porque aquilo que Deus pede para que a gente faça nem sempre é algo normal, né? É algo da nossa cabeça, né? E que a gente muitas vezes fala: poxa, como é que eu vou fazer isso, Deus, né? Senhor, como é que eu vou fazer dessa maneira, né? E Deus, Ele nos pede coisas aparentemente loucas, né? Mas que a gente deve fazer e confiar, né? Na sua sabedoria, queridos. Porque Deus, Ele realmente escolhe coisas loucas e improváveis, né? Para confundir as sábias. Então, queridos, não é por isso que não é exagero falar somos loucos por Jesus, né? Você aí no seu lugar não é exagero se você é um louco por Jesus. Não é exagero ter um ministério, né, do pastor Lucinho, que é chamado por loucos por Jesus, né? Então, assim, realmente é porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo e confunde as coisas sábias. Então, nem sempre aquilo que o Senhor vai pedir para você, querido, vai ser algo totalmente provável. Pode ser algo improvável, mas que o Senhor, Ele, através disso, vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém, queridos? Eu não me imaginava estar aqui ministrando para vocês, né? Eu sempre conto meu testemunho e falo. Não imaginava estar onde nós estamos, né? O pastor Roberto sempre sonhou com tudo que nós estamos vivendo. Eu realmente sou sincera a dizer que não esperava chegar tão longe, né? Não esperava chegar aonde nós chegamos. Eu acredito realmente que foi a graça, foi a misericórdia de Deus, foi a bondade, foi a fidelidade de Deus nas nossas vidas, porque só Ele mesmo é capaz de fazer isso. É algo improvável, algo que realmente saiu do nada, né? Quem conhece a gente sabe que nós saímos do improvável, nós saímos do nada, né? Realmente do nada, para nos tornar hoje pastores, servos do Senhor, com uma igreja linda, né? Com umas pessoas, um povo de Deus aí, maravilhosos que são vocês, que nos ajudam neste ministério. Então, realmente Deus, Ele confunde, né? Confunde a nossa inteligência, confunde a nossa própria
a nossa própria sabedoria. Então, assim, que você aí não tenha medo, né? Se lance, seja louco por Jesus, né? Não se preocupe com o seu nome, em zelar o seu nome, em guardar o seu nome. Deixe que Deus cuide disso, amém? Só se preocupe em obedecer. Paulo, ele se preocupou em apenas obedecer ao Senhor. Jesus, ele se preocupou em apenas obedecer. E tantos outros, queridos, na Bíblia, que só se preocupou em obedecer. O próprio Noé só preocupou em obedecer, não se preocupou com a sua reputação, quando todo mundo lá estava atacando pedra, estava caçoando, estava rindo dele, estava chamando de louco, porque ele estava construindo aquela arca daquele tamanho, né? Quantas coisas improváveis o Senhor já nos mandou fazer, para que depois Ele nos mostrasse o resultado da nossa obediência. Então, realmente, nós devemos deixar que Ele cuide do nosso nome, Ele cuide da nossa reputação, amém, queridos? Porque é Ele que exalta, né? Se humilhe, seja servo, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vai te exaltar. A Bíblia mesmo diz que os humilhados serão exaltados, ou seja, aqueles que de alguma forma atacaram pedra, foi caçoado, foi humilhado de alguma maneira, queridos, hoje eles colhem do resultado sobrenatural, amém? E todos que tacaram pedra, todos que humilharam, todos aqueles que riram, que fizeram chacota, eles terão que depois aplaudir, né? A perseverança, porque não desistiu, porque continuou. E é isso. Então, deveremos ser firmes naquilo que o Senhor coloca no nosso coração, não desistir, não nos preocupar, não ficarmos com medo, né? Mas confiar, porque Deus ele é fiel e justo, amém, queridos? Para guardar o teu nome, para guardar a tua reputação, para cuidar de você em todos os sentidos, amém? Agora eu quero que você feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Talvez você se identificou com essa ministração, talvez você ficou pensando, poxa, pastora, realmente é verdade, quantas coisas eu deixei de fazer por medo, quantas coisas eu deixei de fazer por vergonha, quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas Deus colocou no meu coração e eu não fiz, né? Pensando no que os outros iriam pensar, na vergonha que eu iria passar, né? E o projeto de Deus não foi capaz de ser continuado na sua vida, porque você interrompeu, porque você não acreditou, porque você não confiou. Então, querido, se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, se o Espírito Santo falou algo no teu coração, nesse momento feche os teus olhos. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida e desatar uma unção de ousadia sobre você, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar, meu Deus, o teu povo. Pedir, meu Deus, que o Senhor possa desatar uma unção de ousadia, Pai querido, na vida dos teus filhos, que eles, meu Pai, estão te servindo, Deus, aonde eles estão, Pai amado, dentro das suas casas, sendo fiel ao Senhor, se comprometendo, Pai, estar aqui conosco, assistindo, Deus, as lives. Pai amado, eu quero que o Senhor possa desatar a unção do Senhor na vida de cada servo tua, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, Deus, das famílias. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha levantá-los com um propósito, que a partir de agora, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Deus, que eles venham fazer, Deus, em nome de Jesus, sem se preocuparem com a sua reputação, mas lançando diante do Senhor total confiança, porque a nossa reputação é o Senhor quem cuida, é o Senhor que dá o resultado. E eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, o Senhor tem guardado as famílias, Deus.
O Senhor tem guardado e eu te peço que o Senhor continue nos guardando, nos livre de todo mal, de toda doença, de todo vírus, Pai, de tudo aquilo que há de ruim neste mundo. Que o Senhor possa nos guardar, livrar, Deus, os teus filhos, os teus servos, em nome de Jesus. E que possamos, meu Deus, nesse período, está revendo a nossa conduta, está revendo, meu Deus, o nosso comportamento como cristãos, como servos do Senhor, e que possamos voltar ativa, meu Pai, homens e mulheres mais tementes ao Senhor, que não venhamos temer a homens, mas que venhamos temer o Senhor e sermos verdadeiramente servos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Queridos, agora fica aqui conosco, nós estaremos ouvindo mais um louvor, esse louvor vai tocar o teu coração, adore o Senhor, se entregue a Ele, seja ministrado com essa canção e logo mais nós retornaremos, em nome de Jesus, amém? Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Queridos, que louvor abençoado, né? Glória a Deus, nós somos adoradores. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, amém? E nós chegamos já no final da nossa live, mas nós estaremos retornando o mais breve possível com as nossas tarefas, né? Com o nosso ministério, com tudo mais, né? Que o Senhor tem para nós, né? A partir de agora é só surpresas, né? Eu quero colocar o meu coração em Deus, eu quero colocar a minha expectativa nele, né? Porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós só sabemos que vamos estar com Ele, seja através da live, seja através no culto, né, juntos, mas nós cremos que Ele está no controle de tudo. Então, que você não se preocupe com nada, não se turbe o vosso coração, né? Com nada, né? Vamos estar orando, continuar orando ao Senhor, pedindo que esses tempos difíceis passem, para que logo nós estejamos aqui, mas servindo ao Senhor em todo lugar, querido, servindo ao Senhor em todo tempo, amém? Então, essa é a palavra de Deus para o teu coração, hoje, e amanhã Deus pertence, amém? Amanhã o Senhor vai dizer onde nós estaremos, né? Mas pretendemos continuar com as lives. Siga a gente no Instagram também, no Instagram do pastor. Tem muitas novidades, a gente está aparecendo lá para estar interagindo com vocês também, para estar fazendo uma brincadeira, para estar ministrando uma palavra. Aquilo que Deus colocar no nosso coração, querido, a gente vai fazer, né? Seja improvável, seja provável ou improvável, aquilo que Deus colocar no nosso coração, a gente vai estar fazendo, amém, queridos? Então segue a gente lá no Instagram. Eu quero deixar aqui meu beijo para todos amados da Tabernáculo e também você que está nos acompanhando aí, conhecendo através dessa live o nosso ministério, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida também, amém, queridos? Então sejam muito bem-vindos à nossa live e eu quero agradecer a você que ficou com a gente do início até o final e está aí nos acompanhando sempre, amém, queridos? Deus abençoe e fiquem na paz, um grande beijo. Shalom.